Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos trabalhar uma análise de questões que estão muito presentes no processo eleitoral que virá a ocorrer dentro de um mês e pouco, né? Nós vamos falar da religião e do voto, né? Já sabemos da influência da religião nos processos eleitorais, temos acompanhado isso nos últimos pleitos, né? E agora nós vamos pesquisar, nós vamos conversar com uma pesquisadora, que eu vou apresentar para vocês agora, né? Que é uma especialista na área da pesquisa de religião, na área da pesquisa dos evangélicos, né? E trabalha... Deixa eu apresentar para vocês a Lívia Reis. Lívia, muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma ótima oportunidade para esclarecer os nossos telespectadores sobre esse cruzamento das eleições com a religião, se isso é possível, se acontece, como é que é, né? A Lívia é antropóloga, ela é pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do ISER, do Instituto de Estudos da Religião, né? E ela estuda religião e política, né? Então, é a pessoa certa para a gente estar com ela aqui, para podermos conversar sobre o que vai acontecer nessas próximas eleições e que influência tem as religiões nessa questão. Então, Lívia, muito obrigado por estar com a gente, né? Obrigada a vocês pelo convite, Silvio. Aproveitando da sua experiência, dessas pesquisas que você tem realizado no ISER, né, eu queria que você apresentasse um pouco para a gente o resultado dessa pesquisa sobre as candidaturas e a identidade religiosa. O que é isso? Que significado tem para as eleições? Você pode contar para a gente? Posso sim, sempre um prazer ocupar esses espaços, né, falar de um assunto tão importante nessa época, né, que a gente vê pipocar aí nos noticiários, referências, né, à importância da religião, ao aumento de candidaturas com identidade religiosa e até ao protagonismo mesmo, né, de lideranças que lideranças religiosas vêm ocupando nos pleitos eleitorais no Brasil nos últimos anos, né? Então, quando a gente fala de candidaturas com identidade religiosa, e aí eu vou fazer referência aos dados que foram divulgados, eu acho que na semana passada, pelo Instituto de Pesquisa e Reputação de Imagem, o IPRI, né, que foram coletados lá com o Tribunal Superior Eleitoral, falando das candidaturas, de um aumento de candidaturas com identidade religiosa entre os anos 2000 e 2024. Né? Eles estão afirmando que esse número aumentou 228%. Né? O que isso significa? Que as candidaturas que se identificam de alguma forma como religiosa no nome de urna, o pastor fulano, padre cicrano, as candidaturas que fazem essa referência religiosa, elas aumentaram em relação às candidaturas gerais, né? Então, acompanhando o aumento das candidaturas gerais, ou seja, você tem um aumento de pessoas que se candidatam, mas, paralelamente, você tem um número ainda maior de pessoas que se candidatam fazendo referência à sua identidade religiosa. Como é que se descobre isso? O TSE libera esses dados para quem quiser, né? Você baixa lá no site do TSE, o banco de dados que eles fornecem, e você consegue filtrar, separando, né, por nomenclaturas, né, que fazem referência a pai de santo, mãe de santo, pastor, padre, missionário, irmão. Essas nomenclaturas, no nome de urna, você consegue filtrar e ver quem que se candidatou fazendo essa referência religiosa. Por que isso é importante? Porque o aumento significativo desse número, ele indica que é um fenômeno social para ser observado, né? Primeiro, porque ele aponta, ele mostra, né, esse dado, esse crescimento desse tamanho, ele mostra justamente que as pessoas estão apostando na eficácia eleitoral da referência religiosa já no nome de urna,
E, por outro, que pessoas, o eleitorado, ele vem... que o eleitorado é mobilizado por esse tipo de referência, né? Então, é uma via de mão dupla. E o que acontece, né, aqui no I0? O I0 é uma organização que tem 54 anos atuando em pesquisas, né, fazendo e organizando e executando pesquisas sobre esse tema, sobre religião política, e nós também olhamos sistematicamente para a relação entre religião e política institucional, né, especificamente. Em 2020 e em 2024, já atentos a esse fenômeno de crescimento, né, de candidaturas com identidade religiosa, depois a gente já pode até voltar um pouco no tempo, né, para conversar sobre como é que isso ganha importância mesmo no debate público brasileiro. A gente já vem percebendo, né, e detectando através justamente de dados que essas candidaturas com identidade religiosa, elas não se restringem àquelas com nome de urna religioso, né? Eu sempre faço uma referência recente, por exemplo, às últimas eleições, eu estou falando de 2022, quando, por exemplo, o slogan de um dos candidatos, né, à presidência da República, e eu estou me referindo ao Jair Bolsonaro, era Deus, Pátria, Família e Liberdade, né, vendo Deus em primeiro lugar. Já tinha uma referência religiosa ali logo no slogan de campanha, né? E aí, se a gente for olhar para os legislativos, para as candidaturas ao legislativo, essa referência ela é muito mais sistemática, né? E o que a gente encontra? Quando a gente está olhando para as candidaturas ao legislativo a partir do I0. Um número ainda maior. Se hoje, filtrando os dados a partir do TSE, a partir do TSE de candidaturas que fazem referência à religião já no nome de urna, se a gente amplia qualitativamente, né, esse olhar, ou seja, vai olhando como as candidaturas vão fazendo essa referência religiosa durante as suas campanhas eleitorais, esse número aumenta ainda mais. No I0, a gente chegou, em 2020 e em 2024, a um número de 10% das candidaturas que mobilizam a identidade religiosa de alguma forma durante as suas campanhas. E como é que isso é feito, né? É o camarada que está lá e vai pedir uma oração para o pastor durante um culto de domingo, né, já não é permitido, todo mundo sabe, né? A gente já é largamente sabido que isso é uma estratégia eleitoral. Que, embora não seja permitido fazer campanha dentro de igreja, falar número de candidatos dentro de igreja, no púlpito de igreja, os candidatos vão para pedir oração, chegam lá, recebem uma oração da comunidade, e aí apresenta um pouco das suas ideias. É o candidato que vai falar que é a favor, né, da família tradicional brasileira, é o candidato que vai defender, inclusive, o combate à intolerância religiosa, porque isso também é um fenômeno que cresce tanto à direita quanto à esquerda do espectro ideológico, né? Não é restrito a um espectro ideológico único, né? Mas são essas as formas a partir das quais a identidade religiosa é mobilizada durante as eleições. Então, dos 10% das candidaturas, né, que mobilizam a identidade religiosa durante a campanha eleitoral, 50% dessa galera ocupa as cadeiras das câmaras, das respectivas câmaras, né? Câmara de Vereadores, ou chegam a se eleger para o Congresso, né? Deixa eu entrar aí, porque essa questão é importante, né? Primeiro, uma explicação do porquê que aumentou 228%, né, as candidaturas que se identificam com religiões. Será que agora deixou de ser um problema se apresentar como um participante de uma religião, da mesma forma como antes tinha que ficar no armário, vamos dizer assim, o grupo LGBTQIA+, quer dizer, que agora aparece e mostra uma quantidade importante? Houve algum tipo de fenômeno social que mostrou a religião como uma alavanca eleitoral? Olha, essa pergunta é boa, porque ela não tem resposta. Que aí, essa era uma coisa que eu ia falar antes de você entrar com essa pergunta, que eu acho que é importante reforçar aqui, e aí eu já entro num outro aspecto desse fenômeno, que é o fato de que a eficácia eleitoral
das candidaturas com identidade religiosa, ela é maior entre pessoas que não mobilizam o nome de urna religioso, tá? Então, por exemplo, aqui no Rio a gente já acompanhou candidaturas de pessoas que se apresentavam, candidaturas oficiais de igreja, né? A Igreja Universal, por exemplo, é uma igreja que estabelece candidaturas oficiais desde a redemocratização, tem uma estratégia ali, né? Eleitoral. Então, o pastor fulano deixou de se apresentar como pastor fulano e hoje ele se apresenta como só fulano, né? Então, Lívia, eu vou completar a pergunta. São igualmente impactantes o fato de você pertencer ao catolicismo, às igrejas evangélicas, aos grupos de candomblé? Quer dizer, tem alguma dessas religiões que entrou mais na política que as outras? Eu gosto muito desse assunto. Esse é um assunto que me mobiliza muito, né? Por quê? Porque desde a redemocratização, a gente começa do começo, então, voltando para o começo da história, é sempre importante lembrar que a gente é um país tradicionalmente católico, onde a religião natural dos brasileiros sempre foi ser católico, né? Então, durante 400 e tantos anos, a gente teve uma relação muito imbricada entre religião e política, que tinha como referência hegemônica a Igreja Católica. Ninguém estranhava. Por isso que eu acho muito interessante, né? Como é que a entrada dos evangélicos na política, e aí eu sempre coloco mil aspas, mas porque era um grupo que não existia, né? Foi crescendo muito aos poucos, né? Então é uma entrada na política que também reflete um movimento natural de aumento do pluralismo religioso no Brasil, né? Onde a gente sempre teve uma hegemonia católica e que teve o direito à liberdade religiosa e à pluralidade, ao pluralismo religioso garantidos ali mesmo na Constituição de 88, né? Beleza, a gente faz lá a separação entre igreja e Estado em 1891, mas, desde então, a gente sabe muito bem que as religiões, por exemplo, indígenas e de matriz africana, continuaram sofrendo perseguição pelo próprio Estado, né? Que no Rio de Janeiro a gente tem um exemplo clássico muito recente, que é a da coleção Nosso Sagrado, que era um conjunto de peças, né? Um conjunto de objetos santos ou de santidades de matriz africana que foram recolhidos pela polícia e estavam lá expostos no Museu da Polícia, no Rio de Janeiro, como pertencentes à coleção Magia Negra, para vocês entenderem o nível de naturalização das violências cometidas pelo próprio Estado às religiões de matriz africana, porque a referência do que é ou do que não é religião no Brasil sempre foi o catolicismo. Tudo que não é catolicismo é seita, ou é macumba, é desqualificado enquanto religião. Então, o que de fato garante uma existência igualitária das religiosidades, aí a gente pode botar mil aspas também nessa existência igualitária, porque a gente ainda vê que religiões de matriz africana sofrem mais discriminação do que todas as outras, e discriminações, né, muito violentas. A Constituição de 1988 garante algum igualitarismo, né, para a existência das religiões no campo democrático, né? Então, o que a gente tem também é um reconhecimento do Estado brasileiro de que todas as religiões podem ocupar o espaço público, incluindo a política institucional, da mesma maneira. Então, quando a gente fala da entrada dos evangélicos na política, isso a gente começa a detectar, né, a partir mesmo da própria redemocratização, quando as pessoas começam, candidaturas, né, começam a se apresentar naquele período de redemocratização como oriundas, né, representando determinada igreja ou determinada religião, elas também começam ali a inaugurar um novo jeito de se fazer política. Então, eu costumo dizer que não é inventar roda, porque quem inventou essa roda aí foi a Igreja Católica, né? É um pouco disputar essa roda, né? O que se estava se estabelecendo ali com a redemocratização era, olha, a gente tem esse bolo aqui, essa fatia vai poder ser dividida para todo mundo agora, e quem quiser fazer parte pode chegar. Claro, a gente tem aí 1000
elementos que ajudam a complexificar essa história, né? Por exemplo, as igrejas mais midiáticas, aí eu estou falando de Igreja Universal, Igreja Internacional da Graça, essas histórias são contadas assim publicamente, né? Elas vão entrar, por exemplo, na política reivindicando reivindicando mais espaço de representatividade política da população que se identificava como evangélica também no Congresso Nacional. Eles queriam defender seus próprios interesses. Que interesses eram esses, né? Ocupar praça, espaço público, porque isso não era normal, entendeu? Não era normal ter uma marcha para Jesus, como a gente tem hoje, não concessão de televisão. Tem uma coisa, Lívia, que é o fato, por exemplo, da Universal ter criado um partido, né? O Partido Republicano, né? Quer dizer, isso é um projeto de poder, não é uma expansão na sociedade civil. Teve até um governador do Rio de Janeiro, Crivella, né? Prefeito. Ligado à Universal, né? Pastor. Sim, como nós temos representantes da Igreja Católica que também estão nas cabeças de muitos partidos. Eu não estou querendo invisibilizar essa centralidade dos evangélicos também no campo da política. Eu estou querendo chamar atenção justamente para que a gente naturalize uma presença católica que ainda é majoritária nesses governos, tanto no Congresso Nacional, tá? A maioria, se você for lá esmiuçar a identidade religiosa dos nossos congressistas, tem muitos católicos, a centralidade ainda do catolicismo nos pleitos eleitorais, ela assusta, porque a gente não olha para isso, não costuma olhar para isso, porque criou-se, né, esse estigma e essa visibilidade em torno das candidaturas evangélicas, e não só das candidaturas, né? Eu acho que é importante falar disso também. As igrejas evangélicas se tornaram um lugar, um locus importante de fazer política institucional, né? E de disputar a eleição. Não é à toa que aí tem o famigerado voto evangélico, que é um termo que também me dá um pouco de nervoso, né? Porque as pessoas não são só uma coisa, né? Os evangélicos são homens, são mulheres, são negros, são brancos, são ricos, são pobres. Tem outras variáveis que acabam influenciando na sua decisão sobre o voto, né? Que não só a identidade religiosa, mas a gente não nega mais, é evidente que a identidade religiosa ela foi se tornando aos poucos um elemento importante de definição do voto. Quando é que isso muda? Isso muda porque não era assim, né? Por mais que a Igreja Universal tenha criado um partido, um novo modo de se fazer política, que era inicialmente mais fisiológico, vamos dizer assim, olha, eu vou entrar ali para proteger os interesses da minha galera, né? Eu quero uma concessão de rádio, uma concessão de televisão, eu quero garantir meu direito de fazer o meu evento público, igual os católicos têm. O início era justificado assim, essa entrada. E, até durante muito tempo, isso funcionou, inclusive nos governos do PT, nos primeiros governos do PT, né? Onde os Malafaias e os Edir Macedo da vida, eles eram aliados do governo Lula, né? Vamos lembrar, você falou aí do PRB, atualmente republicanos, ele foi o último a largar a mão da Dilma lá quando teve o impeachment em 2016. Né? O Marcelo Crivella, o nosso ministro da Pesca, estava lá, né? Depois os ministérios o partido foi o último a descer do barco, né? Mas isso começa a mudar de figura, e aí isso também não pode ser deslocado, descontextualizado, né, de um movimento global de crescimento da extrema-direita que não aconteceu só no Brasil, mas no mundo também, e a gente interpreta, né, como sendo um movimento justamente de reação, ampliação de direitos de minorias políticas, e a gente está falando de mulheres, negros, população LGBTQIA, APN+, enfim, que ali nos anos 2010, justamente no Brasil, estavam no centro de um centro de debate, né, do governo, que podia se considerar ali de esquerda, né, no governo do PT, que estava ali negociando e tentando ampliar
direitos de minorias, como, por exemplo, instituir debate sobre educação sexual nas escolas, né? Isso foi fruto de discussão Plano Nacional de Direitos Humanos 3, lá nos anos 2010, e os estudiosos colocam bastante esse marco, né, do ano 2010 como ano de mudança, né? É um ano que a galera fala, olha, peraí, até aqui a gente apoia esse governo, mas daqui para frente não vai dar para a gente apoiar mais, porque mexer com sexualidade, no que a gente tem direito a dizer sobre sexualidade, já é um pouco demais. Mexer no que a gente vai dizer para as nossas crianças já é um pouco demais, né? Ninguém vai. E aí começa essa história de ideologia de gênero, que aí eu lembro mais uma vez, ela é um termo que foi criado pelo Vaticano, pela Igreja Católica, ele vai para o Brasil, ele se dissemina no Brasil, né, muito apropriado por lideranças midiáticas do campo evangélico, mas ele é um termo que foi fundado na Igreja Católica. Então, começa-se a instaurar justamente o que a gente chama de pânico moral, né, a partir mais ou menos dos anos 2010, porque até então essas igrejas apoiavam os governos do PT, né? E aí começa a ser algo que a ganhar mais amplitude, que a gente passa a chamar de agenda moral, né? Que na verdade não deixa de ser também uma agenda pela restrição de direitos de minorias, né? Eu não gosto de chamar de agenda moral, porque ela não é sobre moral, né? Ela é sobre direitos de minorias políticas, né? E aí essa agenda vai ganhando centralidade e passa a ocupar justamente o centro das campanhas eleitorais. E aonde é que esse pânico moral é muito difundido? Dentro das igrejas. As igrejas, e aí eu gosto também de chamar atenção para isso, que as igrejas, elas também, com o advento de novas tecnologias, elas deixam de ser só a igreja, o templo, aquele lugar que a pessoa vai para rezar, né? Quando você começa a fazer parte de uma comunidade religiosa e a qual você frequenta 1, 2 vezes na semana, você começa também a participar de grupos de WhatsApp, você recebe conteúdos religiosos, você segue páginas de conteúdos religiosos, e essas páginas e esses grupos começam também a fazer circular conteúdos políticos que vão ajudar a produzir e disseminar esse pânico moral, né? Então, também, para além desse contexto global de aumento da extrema-direita, é importante a gente também falar do advento de novas tecnologias, da falta de regulação das mídias sociais, que permitem essa livre circulação de conteúdos que são falsos, né? Tem uma pesquisa do pessoal aqui da FRJ, que participou, a Magali Cunha, o Alexandre Brasil, que justamente detecta que a maioria dos grupos de igreja, os grupos de igreja são os grupos que mais disseminam desinformação. Então, mas aí eu queria entrar, porque, veja, quer dizer, quando você fala que agora a religião ganha uma nova dimensão na política, né? Eu fico pensando assim, você identificou que os grupos evangélicos, num passado recente, apoiaram governos progressistas. E eles migraram agora, na sua grande maioria, para a extrema-direita. Né? Como é que isso acontece? Acabei de falar, eu acho que justamente um movimento de reação à ampliação de direitos de minorias. Por exemplo, e não é à toa, aí acho que eu vou dar um exemplo, um bom exemplo, que eu acho que é importante para ilustrar isso que eu estou falando, assim, né? Que é a criminalização da homofobia, tá? A criminalização da homofobia, por exemplo, ela passa por vários eixos, tem várias camadas, né? Para além da própria criminalização da homofobia, você não poder dizer que não poder difamar alguém por conta da sua escolha e da sua orientação sexual e de gênero, né? Isso sofreu ataques. Isso acontece no momento em que estava sendo discutida a cura gay dentro das igrejas. Isso passa a acontecer no momento em que lideranças religiosas passam a ser cobradas por dizer que é possível que exista a cura gay, né? Então, você não pode curar uma coisa que é doença, né? Não é reconhecida como doença mais pela OMS há anos, enfim. E aí
como com esse congresso que a gente tem, né, com esses congressos que a gente não consegue transformar isso num projeto de lei, o que acontece? A gente judicializa. Judicializa. Judicializa você. E aí, como é que a criminalização da homofobia acontece? Ela acontece quando exige-se uma equiparação do crime de homofobia ao crime de injúria racial e racismo, né? E isso é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. E qual que passa a ser o argumento dessas lideranças religiosas? Que eles estão sendo cerceados na sua liberdade religiosa. E o que acontece? O STF passa a ser alvo também dos ataques dessas igrejas, né? de toda essa mobilização religiosa que reúne evangélicos e católicos. Não é à toa, nos últimos 10 anos, a gente também tem essa pesquisa no ISER, ela se chama Catolicismos Jurídicos Antigênero, publicamos no início desse ano, o número de associações jurídicas religiosas também passa a crescer no Brasil, porque o judiciário passa a ser esse lugar de embate, de disputa, para além da política institucional, pela pauta moral, né? Pela restrição dos direitos de minorias. É no judiciário e na política institucional que vai haver essa reação à ampliação de direitos, né? Tanto que é isso, cada vez que tenta se falar sobre aborto no Brasil, tem-se essa grande mobilização a partir de igrejas católicas e evangélicas, né? Toda vez que tenta se pautar aprimorar a legislação sobre a própria homofobia. Aí isso, aí a liberdade religiosa entra no jogo, porque assim, está escrito na Bíblia que eu não posso ser gay, como é que eu vou passar essa informação para os meus fiéis, né, para os membros da minha igreja? E aí começa-se todo esse debate sobre liberdade religiosa e a liberdade das pessoas de não serem agredidas diante da sua orientação sexual. Então, o que a gente acontece no Brasil? A gente tem um sistema de freios e contrapesos, né? Nenhum direito ele é absoluto. Nenhum direito pode ser absoluto, né? Ele vai ser colocado ali na balancinha, vai ter uma hora que um vai pesar mais que o outro, e em determinados contextos, eles vão valer mais. Da mesma forma como existe gente que pensa diferente, né? Quer dizer, e é legítimo que pense diferente, né? As igrejas também não são homogêneas, né? Quer dizer, do ponto de vista, por exemplo, dos evangélicos, tem alguns grupos progressistas que estão militando para transformar, né, não só as próprias igrejas, mas a realidade brasileira através do voto, né? Você tem grupos de esquerda, evangélicos, tal. Como é que você vê essa diversidade? É tudo no mesmo saco? Não, de jeito nenhum. A gente também é isso, a gente cai da cama cada vez que a gente escuta falando os evangélicos, né? Porque quem é essa massa evangélica, né? A gente já pode começar questionando quantos são os evangélicos, né? Porque o nosso último censo é de 2010, a gente está em 2024, não sabe quantos evangélicos tem nesse país ainda, porque os dados não foram divulgados. Mas a gente tem uma projeção aí de que hoje, né, 30%, entre 30% e 35% dos brasileiros sejam evangélicos, se identifiquem como evangélicos. Muitas dessas pessoas de igrejas não determinadas, tá? Então, isso já é um dado muito importante, porque a gente vê também muitas essas lideranças muito midiáticas, né? O Silas Malafaia, você fala assim, os evangélicos, Silas Malafaia, o pastor Cláudio Duarte, um Edir Macedo, mas essas lideranças, elas não são pastores da grande massa evangélica do Brasil, né? Porque a grande massa dos evangélicos do Brasil vai na igreja do seu bairro, né? Vai na igreja do seu bairro. E o evangelicalismo do Brasil, ele se difunde, o evangelicalismo de matriz pentecostal, né? Não os históricos que vieram com os migrantes, né, da Europa. Esse de matriz pentecostal, que tem uma centralidade, né, na terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, é o Deus vivo, é um Deus que se movimenta, é um Deus que faz falar em línguas, é um Deus que promove mudanças, é aquele Deus que transita muito rápido, que é o Deus vivo. Ele se dissemina
prioritariamente entre as camadas mais pobres da população, né? Lá no início do século XX, 1911, 1910, as igrejas começam a chegar no Brasil. A gente acompanha, né, desde então, uma mudança, inclusive, né, nas formas de ser pentecostal. Então, a gente costuma dizer que tem igreja de primeira, segunda, terceira onda, né, sendo a terceira onda de pentecostalismo, essa que a gente conhece como ficou popularmente conhecida como neopentecostalismo, né, que são essas igrejas com muita ênfase nas mídias, na cura, na figura do demônio, que também é muito importante, né, no nosso atual contexto, a demonização do outro, né, das diferenças, dos diferentes, né, porque tudo que não é igual a gente é o demônio, né, de acordo com essa retórica. Demonização dos outros, né? Tipo, aí a macumba passa a ser do demônio, a homossexualidade passa a ser do demônio, o comunismo é do demônio, né? Então precisa ser o que? Eliminado, precisa ser banido da convivência social. Então é uma visão de mundo que muitas vezes, e aí eu não estou dizendo que essas igrejas, quem frequenta essas igrejas compartilha de uma visão de mundo demonizante, não. Mas que o que eu estou enfatizando é que há um discurso de demonização do outro que vem dessa matriz evangélica pentecostal, que se disseminou muito rápido, assim, né? Mas o que a gente também vê? O ISER faz pesquisa com mulheres evangélicas, fez 3 rodadas, 2022, 2023, 2024. Lívia, para poder situar melhor essa história que você vai apresentar para a gente a respeito das mulheres evangélicas, né, eu queria salientar que há uma substituição, num certo sentido, daquilo que eram as escolas das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica nos anos 70, nos anos 60, e hoje o trabalho que faz a Igreja Evangélica na periferia, né, que oferece condições de sociabilidade, espaços de encontro, o apoio coletivo, enfim, toda uma série de coisas que o Estado não oferece. Lá o Estado é mínimo na periferia, né? Quer dizer, e a igreja acaba substituindo, num certo sentido, algumas coisas, né? É nesse sentido que eu acho que a discussão sobre as mulheres evangélicas podia aproveitar um pouco essa realidade, vamos dizer assim, na qual eles estão inseridos, né? Como é que você vê isso? Dá para fazer essa ponte? O que eu estava falando antes era justamente isso, né? Porque como cresce nas periferias urbanas do Brasil, o evangelicalismo, o segmento pentecostal, de uma forma geral, ele também é muito diverso. Ele é muito diverso, ele é essencialmente feminino, né? Ele tem uma maioria de mulheres negras, de mulheres que são pobres, que também vão pautar a sua percepção sobre política e a sua visão de mundo a partir da realidade que elas vivem no seu cotidiano, né? Então, o que essas pesquisas mostram para a gente? Que essas mulheres que se declaram, né, evangélicas, sobretudo pobres e negras, elas não vão criminalizar a homossexualidade, né? Eles vão dizer, olha, eu respeito a escolha do meu amigo que quer ser gay, porque eventualmente esse amigo que é esse outro que é o gay da família é o primo, é o irmão que cuida do filho quando ela precisa ir trabalhar, ou pega na escola, ou que vai estar ali naquela rede, fazendo parte de uma rede de cuidado cotidiana, que é muito necessária para que mulheres possam existir, trabalhar, cuidar de seus filhos e garantir o futuro da sua família, né? Então, a gente vê, conversando com essas mulheres, que esse pacotezinho da extrema-direita, né, Deus, pátria, família, ele dificilmente é comprado na integralidade por pessoas do segmento evangélico. Claro, vão ter exceções, né? A gente vai conseguir encontrar facilmente, sobretudo quando a gente fala de homens, pessoas que vão comprar aquele pacotezinho completo, que é contra a homossexualidade, porque não pode dar mau exemplo para as crianças, que quer garantir o futuro, quer garantir uma moral, né, digna para seus filhos, a gente vai ver isso. Mas na realidade que a gente encontra no cotidiano ali, é de pessoas que estão ali revendo, negociando seus valores e o que elas têm de concepção de mundo a partir do que elas entendem como certo e errado diante do cotidiano que elas vivem. Então, por exemplo,
A gente tem escutado cada vez mais falar, os evangélicos sofrem preconceito. Você pergunta, olha, você como evangélica, você acha que você sofre preconceito? Elas falam, olha, a gente até sofre, mas não é o preconceito igual os afro-religiosos sofrem, é um preconceito diferente. Ninguém vai lá destruir a minha igreja. Entendeu? O que a gente sofre talvez tenha a ver com preconceito de classe, aquele cara que acha que a gente é burro porque tem menos acesso, escolheu a religião porque tem menos acesso à informação, que não é verdade, né? A gente hoje, no Brasil, a gente também vê o crescimento do segmento evangélico entre classes médias e altas, né? Vamos lá, a filha da Xuxa, a Bruna Marquezine, é crente, entendeu? Então, isso não tem a ver com... tem um preconceito de classe também. Mas o que eu quero dizer é isso, nenhum pacotezinho desse é comprado fechado por pessoas que precisam ali estar o dia inteiro negociando a sua sobrevivência, o seu cotidiano, que estão vendo o preço do mercado subir ou descer, que estão sentindo na pele as consequências da política institucional nas suas vidas. Por outro lado, Silvio, eu acho também que é isso, né? É importante isso que você disse sobre a presença massiva, né, de igrejas em áreas periféricas, mas também é muito comum esse discurso de que a igreja só existe porque não tem Estado, o que não é verdade. Desde que o Brasil é Brasil, a relação entre igreja e Estado ela é muito intricada, né? Então, se a gente olha mais uma vez para o catolicismo, a gente vai ver que todas essas ações de assistência social que hoje são praticadas muitas vezes pelas igrejas evangélicas, elas foram historicamente feitas e desenvolvidas pela Igreja Católica, né? Temos aí várias instituições católicas que se forjaram nessa relação muito próxima com o Estado e foram viabilizadas pelo Estado para que pudessem continuar existindo. A mesma coisa hoje, a gente poderia dizer, de algumas políticas assistenciais de igreja, como, por exemplo, políticas de assistência à dependência química. Se a gente for olhar, né, para as comunidades terapêuticas, elas recebem um financiamento estatal. Então, não é só assim. E, enfim, não dá, se a gente pensar, então, que favelas e periferias são espaços onde o Estado está presente, sim, mas de maneira muito violenta, intermitente, violenta, através de seus braços armados, né, das polícias que chegam atirando, que fazem operações policiais e matam moradores, enfim, é uma presença do Estado que é muito intermitente. Então, ela está ali presente, né? Tem a escola, tem um agente de saúde que vai bater na tua casa falar para você vacinar o seu filho, então o Estado está presente ali de várias maneiras. O que a gente pode afirmar é que ele é insuficiente. Ele é insuficiente, ele não atende todas as demandas, e a igreja, de fato, ocupa prioritariamente esse lugar de ajudar no cotidiano de cuidado de muitas famílias brasileiras. E não é só de cuidar, vou ficar com seu filho para você trabalhar, isso acontece também. Mas essas redes que vão se formando a partir das igrejas, né? Mas é onde você consegue formar uma rede que vai te indicar para um trabalho, é onde você consegue formar um lugar onde você vai sentir uma paz nesse mundo corrido que você vive, onde você vai conseguir uma paz, e vai ser um lugar onde você vai conseguir, enfim, ficar feliz, mesmo que seja durante uma horinha, e isso é o que essas mulheres mais informam, assim, sobre a importância das igrejas nas suas vidas, e isso deve ser levado em consideração. Lívia, são duas coisas. Eu queria que você explorasse um pouco mais o perfil dessas mulheres evangélicas, o que elas pensam, o que elas propõem, como elas agem e tal, e depois fazer uma tentativa de diferenciação. Eu acho que tem uma diferença entre o fiel que vai à igreja, que me parece que não é nada diferente o católico do evangélico, né? E a atuação dos padres, dos pastores, que aí tem outro papo, né? Aí você entra no mundo da política e do poder, não é isso? Total, Silvio. Eu acho que esse também é um elemento muito importante, né, que a gente tenta estabelecer de diferenciação mesmo quando a gente vai falar de segmento evangélico, né? Uma coisa são os fiéis. E aí tem um monte de pesquisa do Datafolha, e justamente comprova, por exemplo,
tem um monte de evangélico que tem pavor de arma e não quer que tenha legalização de arma, enquanto lá tem as figuras, as lideranças eleitas, né, para serem representantes do segmento evangélico, estão votando a favor do porte de arma, né, da liberação do porte de arma, da liberação de clubes de tiro lá de escolas, enfim, estão aí. Aí, se você olha para a base, esse entendimento é muito diferente. Então, estabelecer essa diferença entre lideranças midiáticas, e também a gente não está falando de qualquer liderança, né? Porque se a gente for olhar para o número de estabelecimentos religiosos no Brasil, que são muitos, a gente vai ver que muito poucos desses estabelecimentos religiosos, eles são liderados por lideranças que têm alguma relevância política, né? A maioria é liderada por um cara que tem, inclusive, outro emprego além de ser pastor. Ele é pastor e mais alguma coisa, não se dedica integralmente à sua igreja porque não pode. E, enfim, então é muito importante pensar nessa diferenciação entre figuras que são lideranças midiáticas, as lideranças que estão aparecendo na mídia, que estão tentando se articular estão tentando se articular a partir de relações de poder, né, de poderes múltiplos. E aí eu não estou falando só de política nacional, né? Se a gente for pensar que as igrejas elas têm muita incidência localmente, a gente precisa pensar também em poderes locais, né? Os poderes, as prefeituras, a Câmara de Vereadores, as polícias, o próprio judiciário, as dinâmicas de violência. Aqui no Rio de Janeiro, então, se a gente for parar para pensar, igrejas que têm de periferia, elas têm necessariamente se relacionar com tráfico ou milícia. Né? Não tem como passar batido, e isso gera impactos, né? Tem impactos para a forma também como as pessoas vivem sua religiosidade. Então, assim, isso eu estou dando exemplos, assim, só para entender o tamanho da multiplicidade que é o segmento evangélico no Brasil. Uhum. E as mulheres evangélicas, essa pesquisa que você fez, o que nós temos mais de dados interessantes que ela traz? Nossa, são muitos. Mas eu acho que o central mesmo é isso que eu gosto muito de reforçar, que é a centralidade do cotidiano como um elemento que vai balizar as experiências, que não é só definir, né? Que vai balizar as orientações políticas dessas mulheres. É o que elas vivem no cotidiano mesmo, né? Então, por mais que elas gostem de ir à igreja, que elas tenham confiança na sua liderança religiosa, elas vão falar com todas as letras que quem decide o voto delas são elas mesmas, né? Elas podem achar importante que tem uma orientação política a partir da igreja, que os pastores falem mais disso, porque elas consideram, né, a participação política importante, mas que no final das contas quem vai decidir o que deve ou o que não deve botar na hora de apertar o botão na urna são elas mesmas. Não é à toa que essas mulheres foram o centro da disputa nas eleições nacionais de 2022, né? Era o voto das mulheres que estava indefinido ali entre os evangélicos. O bolsonarismo perdeu o voto das mulheres evangélicas, é isso que eu quero dizer, né? Então, o bolsonarismo perdeu entre 2018 e 2022 o voto das mulheres evangélicas. E é porque o cotidiano que pesa, né? O preço do mercado explodiu, a inflação explodiu. Teve a pandemia, a condução do Bolsonaro, por exemplo, na pandemia, foi execrada pelas mulheres, sabe? Mulheres que estavam ali tendo que cuidar de filho dentro de casa, porque não tinha escola, mulheres que estavam preocupadas com a sua própria família, né? E que estavam centralizando aquela dinâmica de cuidado que recai sobre as mulheres, né? Então são elas que centralizam todas as dinâmicas de cuidado da sua família, seja estendido ou não, e eram elas que estavam tendo que manejar ali enquanto tinha um presidente da República que estava imitando uma pessoa sem ar no hospital. Aquilo foi um traje. E isso foi mencionado por todas as mulheres que a gente entrevistou como sendo um elemento que prejudicou a imagem do Bolsonaro para elas. Foi a falta de autoridade. Mas aí tem uma contradição, porque você está falando que é o cotidiano que determina o voto, mas toda a campanha eleitoral está em cima de uma pauta moral. Por quê?
É porque a pauta moral, ela não está separada do cotidiano. Esse que é o pulo do gato, né? E isso que a gente tenta meio que desmistificar. E é isso, entender melhor nessas pesquisas, né? Porque, por exemplo, o que é pauta moral? Né? Já falando, olha, a gente quer defender a família, a gente quer defender a infância, a gente não quer ideologia de gênero. E aí, quando a gente vai perguntar para essas mulheres qual que é a maior preocupação delas e o que faz elas ainda saírem de casa para votar, né? Porque também tem um sentimento, uma expectativa meio negativa, assim, em relação aos futuros possíveis, né? Sobretudo se você é pobre no Brasil. Então, se você ainda sai de casa para votar, é porque tu tem filho. Porque tu quer deixar um futuro, um Brasil melhor para esse filho. E aí, onde é que a extrema-direita atua também muito? É explorando essa perspectiva de futuro a partir dessas pautas morais. Então, quando ela está falando, olha só, tem aqui uma ideologia de gênero que a esquerda e o comunismo querem implantar, isso é perigoso para o seu filho, não é porque ele é ser gay. A gente respeita ali a escolha dos outros. A questão é que isso sexualiza crianças, isso aumenta os casos de abuso sexual infantil, e aí, assim, ignorando dados, né? E a gente ignora, por exemplo, nesse discurso, que os casos de abuso sexual infantil, eles são mais de 80% dos casos de abuso sexual infantil, eles são dentro da casa das próprias vítimas, né, feitas por seus próprios familiares. Então, assim, são discursos que aí, esses sim são contraditórios, sabe? Porque eles exploram um lado, o lado que eles querem explorar, porque produzem pânico moral para essas mulheres que estão justamente preocupadas com os seus filhos, com o seu futuro da sua família, com alguma expectativa de futuro. Então, se você fala, olha, isso vai sexualizar o seu filho, entendeu? Isso vai deixar seu filho mais vulnerável a sofrer um abuso sexual em outros lugares. Isso vai deixar uma mãe aterrorizada. Então, isso não é falado em cima, quando a gente vai falar de pauta de campanha, mas essas mulheres entendem dessa forma. Por isso que ganha tanta dimensão. E sobre a juventude, hein? Eu tenho entendido, em muitos casos, que há uma decepção com o sistema político, ele não transforma nada, ele não representa ninguém, o jovem tem dúvidas se vale a pena votar, se não vale a pena votar, e ele está preocupado com o futuro dele, o que vai acontecer comigo, com a minha profissão, onde é que eu vou trabalhar, né? Essas coisas. Os jovens estão engajados também ou não? Eu acho que é sim e não. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, um aumento também muito significativo, né, do discurso de coach, né? Não só por candidaturas, mas também dentro de igrejas, né? São igrejas pentecostais que vêm explorando cada vez mais valores neoliberais mesmo, né? Explorando o neoliberalismo como uma concepção de mundo, né? Uma ênfase no foco, no mérito, no individualismo, e aquele discurso de que se você quer, você consegue, né? Se você for em qualquer igreja universal, e aí eu falo com conhecimento de causa, porque eu pesquiso a Igreja Universal especificamente há mais de 15 anos, você vai ver essa referência, né, a um discurso meio neoliberal de mundo nas suas teologias, né? Então, a juventude, ela é mobilizada pela ideia de que se você se esforçar, você consegue. Que é o que se vê também em muitos discursos de coach, né, que você tem que se esforçar muito, que você tem que sacrificar, uma ideia de sacrifício, que não é uma ideia de sofrimento, necessariamente, né, é uma ideia de sacrifício como uma oportunidade de crescimento. Isso é muito explorado dentro de igrejas, isso é muito explorado por coaches religiosos, por pastores, por coaches de maneira geral, e vem sendo difundido muito rapidamente entre a juventude, que vai passar a acreditar e a confiar e a votar em candidaturas
que apresentem essa concepção mais neoliberal, né, de mundo como uma plataforma de campanha e de econômica, né, como uma plataforma econômica, né. Não é à toa que a gente vem no Brasil também acompanhando justamente essa supressão contínua de direitos, sem nenhuma resistência, nenhuma, né, imagina, mas com pouca resistência popular, né? Porque essa, por exemplo, é uma pergunta que a gente faz na pesquisa das mulheres, né? Se elas preferem trabalhar sendo empreendedoras ou se elas querem carteira assinada, e apesar de todo mundo gostar de ter esse direito, essa ideia da autonomia do trabalho do trabalho autônomo, ele é muito explorado e valorizado dentro das igrejas, né? Tem-se o trabalho em regime CLT como associado meio que a uma escravidão. O trabalho que vai te impulsionar para a riqueza, para a prosperidade, para vencer na vida, é o trabalho autônomo, é você se tornar um empresário. Então, não é à toa que a gente tem culto de empresários, aposta no empreendedorismo, e a juventude é facilmente cooptada por essa promessa de futuro, onde direitos sociais são completamente suprimidos e há uma aposta nessa ideia de mérito individual, onde é o made man, né? Que você vai vencer por suas próprias pernas. Então, mas você sabe que eu tenho ouvido, assim, às vezes, até de gente que mora nas favelas, na periferia, que ou o filho vai para o tráfico ou vai para a igreja, quer dizer, não tem outra opção, né? Quer dizer, como é que é essa... Porque você está falando de um empreendedorismo que é uma fantasia, quer dizer, muito poucos conseguem esse sucesso, né? Mas eles estão pensando isso meio que encaixados dentro da igreja que oferece essa visão de mundo para eles. Quer dizer, se nós abstrairmos isso, nós vamos pensar assim, de fato, a juventude está com opções reais ou isso não é verdade? Quer dizer, a igreja é uma fuga para garantir um espaço protegido? Eu não diria nenhuma fuga, a igreja é uma ferramenta de fato. E aí, quando eu falo que é uma ferramenta de fato, é porque esse discurso, ele não é vazio. Ele não é só vazio, né? Então a gente vai ver igrejas, né, quando elas têm mais infraestrutura, elas vão oferecer, sei lá, uma aula de administração financeira, vão te ensinar, vão te profissionalizar para você mexer num computador e aprender a fazer conta no Excel para você montar o seu próprio negócio. Eles também vão te dar umas ferramentas que vão te dar as ferramentas que vão te permitir existir num capitalismo neoliberal 2.0, entendeu? Também não é só um discurso, né? Eles estão ali também trabalhando em te dar ferramentas para que você possa conseguir prosperar sozinho. E tem gente que consegue, né? E esses testemunhos de pessoas que conseguem, aí as que não conseguem não entram nesse jogo, né? Porque não tem espaço para todo mundo. Mas o testemunho de pessoas que conseguem vai motivando outras pessoas a se inserirem e acreditarem, apostarem nesse tipo de postura e de discurso. Lívia, nós estamos chegando perto do final, o papo está muito bom, mas o tempo corre, né? Eu queria fazer uma última pergunta para você, antes de te agradecer e tudo mais, né? Quer dizer, as igrejas evangélicas, elas estão com presença nas redes sociais também ou não? Isso aí é papo para outra entrevista. Podemos marcar. Não se torna... Eu não costumo nem dizer presença nas redes sociais, né? Eu costumo dizer que as novas tecnologias, elas inauguram uma nova forma de ser religioso, né? Então, se a pessoa, por exemplo, não tem tempo para ficar indo no culto, ela está fazendo a devocional dela 3 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, várias vezes no dia, elas vão ter acesso no YouTube à pregação de lideranças religiosas que elas mais se identificam, elas vão estabelecer comunidades e podem entrar em grupos de Telegram e Zap que vão fazer oração. Enfim, é uma forma muito peculiar de ser religioso hoje, que é permitida e viabilizada pelas diferentes mídias sociais. E aí a gente está falando de tudo, né? WhatsApp, YouTube, Telegram, elas têm diferentes usos, né? E como elas conseguem ser facilmente
você consegue fazer redes, né, muito facilmente, nas quais você replica conteúdos e tem acesso a muitos conteúdos facilmente, elas também se tornam um espaço de divulgação, não só desses discursos fáceis, né, sobre o futuro, né, e as pessoas que estão desacreditadas mesmo, né, com pouca esperança, acabam, isso, né, vão se apegando ao que elas estão escutando e alguma expectativa de futuro possível, que é melhor do que não ter nenhuma, né, vamos combinar. E aí elas se tornam um lugar, um espaço muito central para a reprodução da religiosidade hoje no Brasil. Tá? Nós somos, se você for pegar a estatística mundial de pessoas que utilizam a internet, a gente sempre ganha, mas a partir das igrejas também. Mais uma vez, catolicismo também voa de braçada na mobilização das mídias sociais para a religião. Então, nós já temos pautado para o futuro, vamos marcar, sim, né? Religiões e redes sociais. Isso vai ser um ótimo papo também. Eu quero agradecer muito a Lívia Reis, do ISER, por esse papo esclarecedor. Eu acho que nós desmistificamos algumas coisas importantes, né? E eu espero que também o telespectador, a telespectadora tenha gostado do nosso debate. Semana que vem tem mais. Obrigado.